Boa noite a todos. Nós estamos fazendo esse evento conjunto aqui da ANE, da Academia Brasiliense, com os mais queridos associados da ANE e acadêmicos da Academia. E as credenciais eu acho que vão além de ser engenheiro, professor de economia, educador, político. Eu acho que a principal credencial hoje é identificar Cristóvão Buarque como um humanista. E é isso que tem se projetado cada vez mais no cenário intelectual brasileiro. Então, hoje é o humanista Cristóvão Buarque que vai estar aqui conosco. Isso é um grande privilégio para nós. Depois da palestra, vai haver uma sessão de autógrafos aqui no foyer da ANE, oferecida pelo professor Cristóvão para a dona Gladys, um coquetel, e simultaneamente ao coquetel, o lançamento do livro Conversa com Edmar Baixa, que já teve lançamento lá no Rio, teve um duplo lançamento lá no Rio, né? Triplo, né? Pois é, eu me lembrei do da Fundação Getúlio Vargas e do da Travessa, mas teve mais um também. É verdade. Então, enfim, esse é o livro que está sendo lançado aqui hoje, é muito interessante, leitura altamente recomendável, algumas aulas, 2-3 horas de leitura, mas excelentes, vai muito além de economia, a matéria tem toda uma história recente do Brasil, contada por um entrevistador do gabarito de Cristóvão Buarque, por um entrevistado da dimensão de Edmar Baixa. Então, é isso que nós vamos hoje ter aqui um pouco disso tudo e olhando para o futuro, como está dito no título da nossa palestra. Né? E o futuro? O futuro tem que ser também um pouco, a gente tem que lembrar muito, cada vez mais, né? Nós estamos vivendo já um pouco do futuro, né? Com uma tremenda presença do artificial, seja ele de que ordem venha ele de que ordem venha, mas nós temos que levar isso em conta. Nós temos que cada vez mais pensar que o homem que faz o futuro, o homem que faz a cidadania, no caso das nações, e essa tem sido a linha do humanista Cristóvão Buarque, né? Com toda a bagagem que ele traz de professor, de reitor, de ministro de Estado, de governador, de brilhante governador da nossa cidade, né? Foi um privilégio, né, tê-lo aqui como governador. Né? Toda vez que a gente atravessa aquelas faixas de pedestre, a gente se lembra, puxa vida, isso aqui vem de um tempo em que o governador tinha uma visão civilizatória da vida urbana. Então, nós vamos agora ouvir Cristóvão Buarque e, em seguida, ele vai autografar o livro do foyer da ANE, o Conversa com Edmar Baixa, e nós vamos nos beneficiar do coquetel que o professor e a dona Gladys estão nos oferecendo. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos pela presença e passo a palavra ao nosso ilustre palestrante de hoje, Cristóvão Buarque. Muito obrigado. Boa noite a cada uma, a cada um. Quero espalhar os papos e vocês que estão aqui para gastar. Primeiro, uma pequena referência ao livro. E começando pela página de agradecimentos, onde estão os nomes daqui, o Fábio e o Emílio, que me ajudaram bastante na revisão do manuscrito desse livro. Quero aqui tudo agradecer a vocês dois. Segundo dizer que esse livro é o quarto de uma coleção que eu tenho produzido aos poucos em conversas. Primeiro foi com o Celso Furtado, ainda nos anos 90, em que fiz, depois ficou guardado o texto, depois publiquei. Depois eu fiz um
com o próprio presidente Fernando Henrique Cardoso. Também, fruto de uma conversa, eu chamei o Celso e o doutor Henrique. 2 anos atrás eu fiz um com o Cláudio de Moura Castro, que é um educador, sobre educação da cidade. Agora esse aqui, com o Baixa, que todo mundo deve saber, é conhecido como o pai do Mel, não foi sozinho, uma equipe grande, mas ele foi fundamental. E para mim tem algo especial ele, porque foi quem me convidou para voltar, depois de 9 anos no exterior, na verdade, voltarmos para ser professor da universidade. Ele contou um pouquinho naquela época. O Baixa que me trouxe. Na verdade, que ele chamou, enquanto eu tomava a decisão de desligar onde eu trabalhava nos Estados Unidos para cá, ele já tinha saído. Mas tivemos encontrado e ele aceitou essa conversa. Uma conversa sobre 2 temas fundamentais, que é a rede de cursos de pós-graduação em economia. Foi ele, um dos principais arquitetos e executores do Brasil inteiro, estou falando dos anos 70, e do Plano Real, e também da economia brasileira em geral. Mas, ainda fora do livro, eu percebi que não é um livro de entrevista, como jornalista, não. Eu faço uma pergunta, a pessoa responde e eu coloco as minhas coisas. Se vocês olharem, tem muito mais texto meu do que do entrevistado. Salvo no caso de São Soldado. Talvez tenha intimidade pela estatura dele, por uma coisa dele que eu coloquei quase nada. Muito pouco. Semana eu tive com uma esposa dele e ela estava até cobrando pegar aquele livro, chama-se Conversa, Foto de uma Conversa, e transformar nos moldes desse, para colocar mais texto meu, comentando o que ele falou e outras ideias. Devo dizer que o Celso Furtado, naquela época, já estava em certa idade, mas falou coisas muito interessantes, por isso eu levei do ponto de vista do conteúdo, talvez seja o melhor de todos. Isso Baixa tem a qualidade da atualidade e me permite falar aqui sobre esse tema, que não é um livro, mas que permite trazer para que é e agora, o futuro. Eu quero tratar 2 futuros, ou um futuro para 2 coisas. Uma é a economia e a outra é a política e a democracia. Mas não vou falar sobre a economia no seu sentido em concreto, por exemplo, a economia do Brasil. Eu quero falar sobre o futuro da economia do turismo, como você sabe. Como é que vai ser nas próximas décadas o pensamento que tenta explicar essa coisa mágica, como é que as pedras, as plantas e os animais se transformam nos produtos dos seres humanos. Tudo isso que está aqui, tudo isso saiu de pedras, plantas e animais. Roupa, mesa, microfone, cadeira. Como é que é a mágica que acontece para que esse processo ocorra? Vai ter que mudar essa mágica, teoria da mágica. Por quê? Quando a mágica continuar, eu vou elencar em geral 10 itens, vai ter que mudar a maneira como os economistas pensam. Não é só como a economia vai ser, seria outra discussão. Até porque eu acho que ela vai ajudar menos do que a maneira como a gente pensa fazer a opção. E depois a questão da democracia vinculada ao humanismo. Eu tenho insistido em algumas conversas, em algumas palestras, em alguns debates, e hoje nós temos uma disputa, uma dicotomia entre humanismo e democracia. A democracia, que foi a mãe do humanismo, hoje está em choque com o humanismo, e eu vou tentar
colocar isso para provocar vocês. Nós começamos sobre o futuro da economia, para conversar. Porque isso que eu vou falar está bonito. Muito curtinho, já no final eu falo isso sobre o futuro. Na minha parte. Você nunca cuidar, já achou disso, porque eu não tenho nenhuma responsabilidade, salvo aquele papo. A primeira coisa que eu tenho que cuidar no pensamento econômico é medir tudo isso aqui com base no que os economistas chamam de produto interno bruto. A gente vai tentar ausentar esse conceito. Pode até usar uma coisa adicional. Mas o que vamos ter que usar como propósito da transformação das plantas, terras e animais dos produtos vai ter que ser uma coisa. Por exemplo, o bem-estar. A gente tem que medir o bem-estar e não o produto. E por quase 200 anos que existe esse conceito de produto, dá para dizer que era praticamente a mesma coisa. Produto para um grupo de bem-estar. Quanto mais cresce a riqueza, mais aumenta o bem-estar das pessoas. Quanto mais rica a sociedade, no sentido de produção, mais feliz ou teria melhor bem-estar a população. Está provado que não é verdade. A indústria automobilística, claro que aumentou o produto, mas não melhorou o transporte urbano nas grandes metrópoles. Eu, aliás, gosto de chamar, não sei o que diriam os urbanistas, eu era um pouco, não era tanto urbanista, mas um pouco, eu chamo de monstrópolis, mais do que metrópolis. O automóvel aumentou a riqueza. Então, pode-se dizer que foi suficiente ou que se identifica com o bem-estar. Mas isso vale para quase todos os produtos. O mundo fica mais rico, do ponto de vista do produto, mas não fica mais rico, usando o mesmo conceito, do ponto de vista do bem-estar. Ainda menos da felicidade. Eu ainda não me atrevo a colocar felicidade dentro dos produtos gerados pelo pensamento econômico. Até porque a felicidade é uma dimensão muito grande pessoal, psicológica, e não social. Também está cabe numa economia do futuro. Nós temos que saber como melhorar o bem-estar e não como aumentar o produto. Vai ter que aumentar o produto, uma porção de coisa, para que aumente o bem-estar. Mas não vamos identificar aumento de produção com o bem-estar. O bem-estar social implica e saída que não quer ninguém passando fome. Então é possível que tenha que aumentar a produção de alimentos. Mas como meio, não é a finalidade. A finalidade é não ter fome. Então, o item inicial que a gente ensinar aos meninos e meninas, os cursos de economia, isso aí dentro aqui do meu trabalho, não foi responsável pelos cursos de economia que estão lá. Não existia, nos anos 70, não existia toda a evolução da economia, e raríssimos cursos de graduação em economia. Todos os economistas, e eu que me considero economista de tudo, a gente vem do direito, eu venho da engenharia, Celso Carlos veio do direito. É raro aquele que já entrou na graduação em economia entre os da minha geração, inclusive muito mais jovens que eu. O primeiro item é o produto, o objetivo, o propósito. Vamos ter que tomar. Isso vai exigir uma coisa mais do que economista técnico, vai exigir filósofos. Quando eu vou falar da política, vocês vão ver que eu também pedi isso. A gente vai precisar de filósofos e políticos para inventar uma nova maneira de fazer política no momento de hoje. O segundo item é como dar valor à natureza. Nós ensinamos a economia sem considerar valor na natureza em si. Há valor, né? Nós
trabalhando a ciência econômica, não dando valor à economia. A economia só passa a ter valor depois que ela é apropriada. Então, o açúcar é o segundo valor. Salvo o seu lugar onde as pessoas vão para ver a paisagem. As florestas não têm nenhum valor para a economia, até que você derruba e transporta a madeira. Ou, se for uma floresta de frutas, tem valor quando você tira a fruta e leva para o mercado. Os animais não têm valor, a não ser que seja um boi sendo criado para ser morto e comido. Isso vai ter que mudar. A teoria econômica, a formação dos economistas, vão ter que aprender uma maneira de dizer que o pão de açúcar tem valor, mesmo que não tenha aquele conjunto para levar ninguém para lá. Mas tem que ter valor pelo deslumbramento, que a gente tem que ver aquela pedra. O deslumbramento não é medido pela economia. Um quadro só tem valor se o mercado dá valor. Se o mercado não valorizar, a gente não considera ele um valor na economia. Isso tem que mudar. Mas não é fácil começar a dar valor à natureza em si. Tanto que na economia nem existe esse conceito de natureza em si. Isso é um conceito filosófico. Na economia, o conceito é recurso natural. E o recurso natural só tem valor se for apropriado. Ou não for apropriado diretamente ainda pelas máquinas, tirando o minério, mas já estiver apropriado no papel que dê valor àquilo no mercado. A gente tem que descobrir e dar valor aos bens naturais por eles próprios. Como se eles tivessem uma beleza e não apenas um uso. Para a economia econômica, o valor é o uso, ou da troca. O valor não é o deslumbramento, não é da beleza, não é do item em si. O terceiro que eu faço questão de colocar, e que vocês talvez se surpreendam, mas nossos meninos e meninas não aprendem na economia, nem ouvem falar, é ter como propósito da economia abolir a pobreza. Então, pode ser surpreendente, mas a teoria econômica não leva em conta a ideia de abolir a pobreza. Leva em conta a ideia de aumentar a riqueza, com base em uma teoria que já mostrou que não é verdadeira e que a riqueza sendo gerada, ela se distribui. Dela não é econômica, em inglês, chama trickle down. É que se você coloca a riqueza no topo da pirâmide social, ela chega até os pobres. Então não chega. Segundo, se chegar, não é daqui para poder. Então a economia equilibra. A gente consegue com Bolsa Família. Mas uma coisa é economia atribuir, outra coisa é atribuir a pobreza. Se amanhã, por um passe de mágica, não houvesse mais pobreza no Brasil, o PIB não mudaria. Na economia, não consideraria que isso foi um resultado positivo da economia. Não. Certamente não dizer com a mágica. A gente precisa colocar a erradicação da pobreza, a abolição da pobreza, como um propósito da vida. Por isso, certos produtos devem ser valorados mais do que outros produtos. Se a gente quer abolir a pobreza, tem que dar mais valor à comida do que a um automóvel privado, por exemplo. Mas a gente não consegue fazer isso na economia. Por isso, esses diálogos que eu quero fazer, talvez eles escolhem um caminho, não apenas para aumentar o número de cursos de economia, como o Bacha fez, mas para mudar os cursos da economia. Para colocar como propósito de cada menino que tiver um diploma, o compromisso de fazer com que
Eu vou dizer, ainda é esse país. Chegando mais adiante, não só o país. Mas é porque esse país não tem a pobreza. Aí eu disse, mas a distribuição de renda é um propósito da economia. Não é. A teoria econômica, o propósito é aumentar a riqueza, achando que ela se distribui. Já provou-se que ela não se distribui, mas já provou-se também, isso está no livro, que se ela se distribuir renda, não basta para erradicar a pobreza. Para erradicar a pobreza, é preciso não apenas aumentar a renda, é preciso ter a oferta dos bens e serviços sociais que fazem com que uma pessoa deixe de ser pobre. Isso está esse contrário da pobreza está tão impregnado na teoria econômica que não existe o conceito de não pobre. Aliás, o próprio idioma português eu não conheço uma palavra para dizer não pobre. Se pobre, eu digo. É como se não tivesse uma alternativa aí, que são todos aqueles que a gente pode dizer que não é rico, mas que saem da pobreza. Que tem acesso a comer, a educação, a saúde, a transporte público, a cultura. Aí o título não é mais pobre. Temos que ensinar aos nossos jovens essa ideia da abolição da pobreza como um propósito da economia. Não é um propósito só da política, usando os econômicos, mas é um propósito da ciência. O outro tem a ver com o que eu já antecipei. Não dá para pensar em todo o país. Hoje, ou a gente pensa no mundo, ou não bater uma ciência que siga esse princípio. Por isso, quando falar em abolir a pobreza, o economista tem que pensar abolir em todos os seus anos. Pode dizer que em algum lugar vai levar 100 anos, 200 anos, 500 anos. Não tem que ser um propósito. Por que isso? E não agora e não antes. Eu parto do princípio, aqui também no livro, porque esse é um tempo que tem uma diferença em relação ao passado, e uma coisa fundamental. É que tem muito exemplos. Cada país é um pedaço, o mundo, até pouco tempo, era a soma dos países. Eu creio que hoje, cada país é um pedaço do mundo. Não sei se deu para perceber a diferença. Até recentemente, o mundo era a soma dos países. Cada país é uma unidade. Agora não. Agora a unidade é o mundo. E o mundo, entre nós, é dividido em países. Esse conceito de que o mundo ele é a unidade, e que cada país é um pedacinho dele, exige uma revolução mental. Imagine um diplomata pensar, eu sou diplomata do mundo. Não existe. O diplomata é formado para representar o país, não todo mundo. Aí vai ter que inventar um outro tipo de diplomata que representa o seu país, não vai ter que abolir as tribos. As tribos têm um valor, como a minha tribo no Brasil, mas eu tenho que entender que a minha tribo faz parte do mundo. Eu fui professor do Instituto Rio Branco, e eu já comecei a até com eles, lá no Instituto Rio Branco, quando eles são formados. Tem que cuidar, sobretudo no país como o Brasil, que é muito parecido com o mundo, mais do que os outros países. A Europa não parece com o mundo, a África não parece com o mundo, mas o país. A per capita do Brasil é muito mundo. Quase melhor. A desigualdade no Brasil é quase igual ao mundo. A quantidade de pobres é a mesma proporção. O diplomata brasileiro tem que ter consciência de que ele representa o país, tem que brigar pelo país, mas sem esquecer que a parte é diferente do passado. Isso vai para os economistas. Não dá para medir apenas a riqueza do Brasil. É preciso que a gente aprenda na economia a mudar, a medir, considerar a riqueza do mundo. E isso vai exigir uma cultura, até mesmo no livro fundamental para a teoria econômica, que chama-se A Riqueza das Nações.
tem alguém que escreva um livro, a riqueza do mundo, a riqueza da humanidade. Volta ao estado de humanismo. A base do pensamento econômico tem 200 anos, em 1767, e ela dizia a riqueza das nações. Até hoje, toda a teoria econômica é baseada na riqueza de cada nação. Aí isso aí, mas não tem economia internacional? Tem. A economia é internacional. Não é, o detalhe, não é global. O que a economia internacional estuda é como as nações comercializam, como elas, entre elas, cada uma é privada. Do mesmo jeito que não existe presidente do mundo, não existe economista do mundo, meu querido. Os economistas são cada um deles de um país. O outro item é como viver num mundo que tem ao mesmo tempo limites. Quando começou a economia, quando o Baixo fez a rede de pós-graduação, não tinha limites ecológicos. Não tinha limites que a gente dissesse, só dá para crescer até aqui. Daqui para lá não dá, porque vai destruir o ambiente. Você entendeu? Teve um cara que formulou isso 200 anos atrás, e não se verificou que foi um cara chamado Malthus, que dizia que a população cresce mais rápido do que a produção de alimentos. Ele errou, porque no tempo dele não tinha fertilizante, não tinha máquinas agrícolas, então ele errou. Mas ele errou no setor específico da terra plana, mas não da terra planeta. Ele errou do ponto de vista de produção de alimentos, mas não do ponto de vista de tudo que a gente produz hoje. Hoje não dá. Nós vivemos uma era de limites. A economia tem que levar em conta isso. Chegamos a limites de muitas coisas. Não dá para continuar aumentando tudo. E o outro é a era das incertezas. Não há mais teoria válida por muito tempo. Todas são provisórias. Então, tem que se preparar o nosso aluno para saber que aí há 5 anos o diploma dele está superado. O diploma vai ter que ter prazo de validade depois da noite. Claro que isso é válido para todas as pessoas. Todos. Mas eu estou falando aqui dessa que é a economia. A outra coisa é a inteligência artificial. Também. Isso vai afetar todas as ciências, todas as atividades. Os advogados estão dizendo que não vai existir mais a profissão daqui a alguns anos. Isso dita que a inteligência artificial faz o processo. Depois não vai fazer jurista, ela vai dar a sentença. Mas na economia isso vai ser mais urgente. Porque isso é que vai dizer o que tem valor ou não para receber um salário. Isso é que vai dizer se vai cobrar imposto ou não com robôs. Cada robô vai pagar imposto. Outro item é a velocidade como a realidade muda. Para começar, os costumes. E se os costumes mudam, tem demanda. Você tem a demanda para um produto, tem um chapéu. E aí de volta pagou os papos da família. Mas para o chapéu, que aí de volta foram necessários alguns séculos. Agora, as modas não caem de um jeito. As coisas vão ficar em desuso. E vão surgir novos produtos que vão ter demanda. Nossos meninos e meninas que estudam livros têm que se adaptar à instabilidade. Finalmente, é o problema da moeda. Não tem como falar em economia sem falar em moeda. Embora a definição inicial que eu dei de economia não precisaria de moeda. Eu lembro que eu defini a economia como o processo pelo qual as plantas e os animais se transformam nos produtos dos seres humanos. Aí pode ser sem moeda. O antigo indígena tem uma economia sem moeda. Não precisa de moeda para produzir. Os povos primitivos prescindem até hoje de moeda. Mas a economia moderna exige moeda. E está caminhando para não ter moeda
no sentido de confiança. Eu não estou falando de cartão de crédito, não. Porque cartão de crédito, aí dentro está cheio de moeda. Senão, você não consegue comprar nada. Você bota o cartão de crédito, o cara que ele vende, ele está vendo aí um pacote dele, no valor do que você for. Se ele desconfiar que ali dentro não tem dinheiro, ele não vende. Por isso, qual de nós não já teve surpresa de ver o cartão rejeitar? Eu já tive, de vez em quando. Se descuidou da inflação. Mas está chegando o ponto em que, sim, isso é moeda. E a moeda é de um país. Não existe moeda que não seja de um país. Independente para que não haja mais Banco Central no país. A Europa, inclusive, já tem um Banco Central na Europa toda. A Europa já tem um Banco Central de todos os países. Aliás, já tem uma moeda de todos os países. Mas vai chegar um ponto que a moeda está fora. Esse criptomoeda, por exemplo, já é uma forma. A economia não sabe como agir no mundo em que a moeda é a não moeda, porque a moeda não tem dono, é a moeda do país, é a moeda do Banco Central. Pois bem, eu falei isso para justificar o livro. O livro não é sobre isso, mas é um pedacinho dele sobre o futuro da teoria econômica. Ele mesmo é muito mais a formação da rede de pós-graduação no Brasil, graças ao Baixa, e outros, a moeda, e outros problemas da economia brasileira. Agora, não a economia ciência, a economia real. Nós temos uma dificuldade em português. Os americanos têm duas palavras diferentes. Uma é para dizer a moeda é essa aqui. A outra é para dizer a economia que está aqui. Ele chama economy, real, e economics. A gente tem que dizer a economia e a teoria. A gente discute aqui a economia também. E aí eu cumpro o que eu quero falar do futuro da democracia, do futuro da política no mundo. Ao dizer que nós, na economia, que a gente discute aqui, brasileira, a economia brasileira, nós estamos há 40 anos patinando uma coisa que, quando Baixa que inventou o conceito, uma coisa que é a armadilha da renda média. Em geral, as pessoas normalmente não sabem disso, mas o Brasil, faz 30, 40 anos, que a renda pequena brasileira é a mesma, alguns aumentam, outros diminuem. Mas a renda per capita do Brasil está em torno de $7.500, 30, 40 anos. E não sabe isso. Aí você diz, isso não é normal? Não é normal. Nesse mesmo período, 40 anos, a Coreia do Sul tinha metade dessa renda média brasileira. Hoje está o dobro. No mesmo período, a gente ficou paradas e multiplicaram 2 por 4. Eles estavam 2 abaixo, estavam 2 acima. A China não nos passou ainda, mas tinha 20% da renda brasileira. Hoje está igual. Então, a dela é possível. E a nossa aqui. Pois bem, essa armadilha da renda média é parte do que eu venho chamando de as dívidas da democracia brasileira. A democracia tem 40 anos. Duas vezes mais que a ditadura. E se você olhar, a gente não consegue fazer com que a renda média do brasileiro salte. É uma dívida. Mas pior, a gente não conseguiu mudar a concentração da renda. O índice de Gini, que é como se mede a distribuição de renda, é muito importante. A gente conseguiu fazer uns programas, como o Bolsa Família, e o SUS, que coloca aí dentro, que diminuía a família, reduziu a fome, reduziu muitas doenças econômicas, mas distribuir renda mesmo tem uma estrutura que, ao nascer uma criança,
saiba que a distribuição de renda aqui do autor vai ser diferente, nós estamos devendo, nós os democratas. Nós temos uma dívida com a pobreza, continua o mesmo quadro de pobreza, apesar das bolsas, apesar dos SUS. O Brasil não criou nenhuma estrutura erradicadora da pobreza nesses 40 anos de democracia. É uma dívida forte. A democracia é tão debilitada no Brasil que tem uma dívida que não é própria. Por exemplo, hoje a gente não conseguiu fazer com que as Forças Armadas estivessem dentro realmente do processo democrático. Essa última eleição mostrou. Não houve um golpe, porque tivemos comandantes legalistas. Aliás, dos 3 dois, né? Um estava aqui participando do golpe, segundo a gente veio pelo judiciário. É preciso que não haja necessidade de comandante legalista, que nem existe essa adjetivo. Mesmo que tenha um comandante golpista, ele não consiga dar golpe. A estrutura militar, a questão militar do Brasil não foi enfrentada. O único gesto, não sei se vocês já perceberam, de interferência do poder civil nas Forças Armadas foi a criação do Ministério da Defesa, criado por Fernando Henrique Cardoso. É verdade. Continua na República. Não teve um ministro de defesa que fosse comandante dos ministros militares. Eu até brinco com o atual, que é da minha geração, pernambucano, como eu conheço ele, dele lá. Eu digo, você está mais para líder sindical dos militares do que para comandante dos militares. O presidente Lula, com todo o respeito, a impressão que eu tenho é que o que ele faz com as Forças Armadas é dizer, olha, cara, eu vou dar o submarino, vou aumentar o salário, eu vou fazer isso, e quando eu for presidente, vocês não dão golpe. A sensação que eu tenho é que depois, seja o que Deus quiser. A democracia não enfrentou a questão do debate, não enfrentou a questão da pobreza. Criou ajudas. É diferente ser generoso e ser revolucionário. São duas coisas completamente diferentes. Para ir para o céu, tem mais valor generoso que o revolucionário. Mas para mudar a história, tem mais valor revolucionário do que o generoso. A democracia não foi revolucionária, por exemplo, no sentido positivo de querer erradicar a pobreza. E olha que eu não falo da ideia, eu acho que é contra a liberdade individual e todo mundo igual. Isso aí foi um conceito correto até o século XVIII, meados de XIX, eu não havia consumismo. Então dava para todo mundo eu mesmo. Comida, roupa, mesa, cadeira. Depois que veio a segunda Revolução Industrial, você só vai fazer todo mundo igual se vir que alguns tenham algumas coisas. Então, vai ter que conviver com a desigualdade, assim a pobreza. E a desigualdade menor do que esse absurdo abissal no Brasil. E, finalmente, eu queria dizer outras dívidas, vamos ficar só uma, que eu acho que é a mãe de todas as dívidas da democracia, que é a questão da desigualdade na educação básica. Nós estamos devendo isso. E olhe que nós conseguimos na democracia sair de 25% de crianças sem matrícula para apenas 2%. Houve um avanço. Mas a dívida continuou. Ele conseguiu matricular. A matrícula não é frequência. Frequência não é assistência. Assistência não é permanência. Permanência não é a conclusão da educação básica. E conclusão não é aprendizado. Então, hoje a gente tem poucos que não se matriculam. 2%. Mas temos tido apenas 20% que terminam o ensino médio preparado para o mundo. Sabendo o que é preciso para ter um emprego já no ensino médio. Por isso, como é que a democracia
Qual que é o truque para enganar todo mundo? Não, a educação de base é para preparar para entrar na universidade. Então ninguém precisa sair do ensino médio preparado. É isso que eles são feitos. O slogan da universidade para todos. E é outra informação. O que tem que ser para todos? É uma educação de base em que todo mundo sai falando muito bem português, sabendo mais um idioma, pelo menos, conhecendo as bases da ciência, da matemática, da física, da história, da economia, com um ofício que permita ganhar vida logo que sai da educação do ensino médio, com capacidade de continuar aprendendo depois de sair da escola, porque hoje em dia o ser humano se forma de uma maneira definitiva, e com condições de disputar uma vaga na universidade. Igual a qualquer outro, independente da renda e do endereço. Você entra se for melhor, mas você é melhor porque é melhor, não porque comprou lá atrás uma vaga que custou. A democracia está tratando isso. A democracia brasileira não conseguiu dar qualidade pelos padrões internacionais à educação de base e nem a equidade na educação de base para todo mundo ter a mesma chance. Eu gosto de comparar com o futebol. Aqui todos nós, agora até as meninas que estão aqui, são as meninas nossas aqui. Eu estou falando agora, jovens que estão chegando, jogam com a bola redonda, independente da renda da mãe e do pai. A bola redonda para todos. Então chega na seleção, os melhores. O Brasil nem inventou de fazer escola redonda para quem pode pagar e escola quadrada para quem não pode pagar. Salvo alguns que, por alguma razão, só que entram numa escola pública de qualidade. Em geral, é veraz. Por isso eu defendo que a gente tem que caminhar para um sistema único público de educação nacional, federal. Mas isso aí é dívida da democracia. Mas agora eu quero falar de uma coisa mais polêmica. Não é a dívida da democracia, é a dúvida da democracia. Primeiro, eu quero dizer que não vai ser o autoritarismo que vai resolver os problemas do Brasil. Um autoritarismo talvez pior. Mas a democracia, como a gente conhece, vai resolver? Veja bem, a democracia é uma invenção maravilhosa que de repente diz, olha, cada indivíduo é soberano. E ele defende o que ele quer para ele. Como não pode fazer o que cada um quer, a gente faz o que a maioria quer. A democracia é um sistema de individualismo num grande acordo para atendermos o rumo que a maioria decide. E isso funciona muito bem. Isso funciona muito bem pela liberdade das opiniões. Porque a maioria conseguia canalizar as energias para fazer todas as maravilhas da tecnologia, para fazer o mundo essa potência que tem. Essa riqueza inteira, apesar da má distribuição dela, a democracia funcionou tendo o eleitor como soberano. A minha dúvida se isso vai continuar. Por uma razão. A maioria dos indivíduos era nacional. Mas não fica um só. Então, quando você escolhe um presidente, é que a maioria dos indivíduos daquele país escolheu. Mas a maioria dos indivíduos do país não leva em conta os estrangeiros. Não leva em conta os que não nasceram ainda. Ele não nasceram agora. Aliás, quem não dizer não importa. Só que daqui para frente, não importa o país onde você vive, você não é mais estrangeiro do ponto de vista humanista. O humanismo não pode aceitar a palavra estrangeiro. Não existe estrangeiro no conceito humanista. Mas a política não sabe viver, funcionar, sem cuidar e colocar alguns como estrangeiros.
estrangeiros. Não votam. Aliás, dentro dos gregos. Quando os gregos inventaram a democracia, não votavam os estrangeiros, não votavam os escravos, não votavam as mulheres. E não votavam os que não tivessem uma educação grega, né, que é chamada paideia. Pois bem, nós hoje estamos num mundo integrado, mas com a política desintegrada. Vocês têm notado que uma direita tem ganho eleições no mundo. E temos acordo com a França é capaz de ter, os Estados Unidos é capaz de votar. Por quê? Porque enquanto não havia limite, lembra que eu falei dos limites, enquanto não havia limite, os eleitores do país não votavam contra os estrangeiros. Hoje, um dos temas centrais na eleição na Europa é barrar a entrada do estrangeiro. Porque talvez não eleja o Trump em relação a construir aquele muro, é porque o Biden já se adaptou e também está defendendo o muro. O dele pode ser até um pouco mais sofisticado, mas ele já diz que não pode desses eleitores. E a realidade é que o eleitor tem razão, não poderia escrever. Os estrangeiros significam tomar espaço, ocupar emprego, exigir do sistema de saúde, ter pobres na rua. Então o eleitor é contra o estrangeiro. E o eleitor não aceita essa história de dizer, olha, a ecologia está ameaçada, existe uma crise climática, então a gente vai ter que reduzir o número de automóveis. Ou vai ter que multiplicar por 2 ou 3 o preço da gasolina, para que ninguém use mais carro, ou quase ninguém. Todo mundo vai ter que andar no transporte público que é mais ecológico. O eleitor não vai fazer isso. Porque a estrutura mental nossa, do eleitor, é restrita ao nosso espaço e ao nosso curto horizonte de vida. Eu vou botar no presidente que está querendo cuidar de criança que não nasceu ainda. Eu vou botar no governo que está pensando daqui a 100 anos. Eu sei lá que vai ser daqui a 100 anos. O eleitor caminha para democraticamente eleger representantes antihumanistas. A democracia, que foi uma maneira de aumentar direitos, vai começar a votar para não distribuir os privilégios. É o que acontece com os europeus. É o que acontece com os americanos, com os países ricos. A tendência daqui para frente é democraticamente serem eleitos políticos que não querem distribuir, querem manter o status quo. A democracia daqui para frente vai ser conservadora. Isso não seria problema se esse conservadorismo, por ser nacional, fosse anti-humanista. E eu tenho a impressão que tem um caminho para o anti-humanismo dentro da democracia. O que não quer dizer que o autoritarismo vai ser humanista. De maneira alguma. Aí a gente vai ter que implementar uma coisa diferente, que é um aprimoramento da democracia para trazer de dentro para dentro dela, ou seja, do processo político, compromissos e valores morais da humanidade inteira. A dificuldade é que a humanidade é uma coisa de filósofo, não de político. E o planeta é uma coisa da história, não do político. O Obama uma vez disse, não existe presidente do mundo. Não tem parlamento do mundo. Nem vai ter. Essa seria uma proposta que, se eu fizesse, era coisa de ciência ficção. Então não vai ser o presidente do mundo. Não vai ser o Congresso do mundo. Não serão as Nações Unidas, até porque já está dizendo, né? Você vê que é no plural. Lá não está dizendo nação unida do planeta.
Não é esse o conceito. São Nações Unidas. As Nações Unidas é um instrumento de internacionalização, não de planetarização. Ali dentro, cada um representa o seu país, nenhum representa a humanidade. Veja que chama-se Conselho de Segurança. Não se chama Conselho da Terra. Se aquele pessoal que estivesse ali quisesse representar a humanidade, o Conselho de Segurança podia se chamar Conselho da Terra. Mas nem faz sentido o jeito. Então, o que a gente precisa, por isso que eu falei no momento, é muito mais hoje de preocupação filosófica do que política. Porque na política não vai dar para mudar muito. Não vejo. Eu não estou dizendo que a política vai mudar as coisas. Eu estou dizendo é mudar a própria política. A política mudar as coisas, claro, faz uma diferença total entre eleger um direitista e um progressista. Mas a maneira de eleger esse ou esse, a gente não vai ter muita diferença de hoje. É o voto, que são os partidos. Então precisa mudar a mentalidade, como a gente encara o processo político. Daí eu volto para dizer que o grande problema nosso é a formação de uma mentalidade humanista para o planeta, diferente da mentalidade nacional para os indivíduos, como é a democracia. Eu tenho a impressão que, ou nós encontramos esse caminho, algum filósofo vai fazer, tem um que tenta, mas ele tenta do ponto de vista só filosófico, que é o Edgar Morin, como conceito de terra-pátria, ou pátria-terra. Mas ele fica só no discurso puramente distante. Ele não entra para ver como é que a gente faz. Mas ou a gente caminha para isso, ou vamos caminhar para uma catástrofe muito grande, em que a estabilidade ecológica vai se romper de forma muito mais grave do que a gente já está assistindo, com a mudança normal do ser humano. As migrações vão continuar ou invadindo países ou barrando os imigrantes, que também uma tragédia. E aí nós vamos ter catástrofes sociais ao ponto de que, no negócio da tecnologia, a humanidade termina resolvendo o problema numa parte dela. Vai surgir uma nova espécie tipo neo-homo sapiens, vivendo mais saúde, mais inteligência, e uma parte abandonada como se fosse neo-neandertais. Aí quebra-se a semelhança. Quando a semelhança foi quebrada, esses aqui vão ter destruídos. Como aliás dizem que aconteceu 40 anos atrás, quando os neandertais foram dizimados. Claro que eu não creio que essa seja a explicação para os neandertais terem desaparecido. Mas tem uma colaboraçãozinha dos Homo sapiens, teve. Então, quando acontecer isso, o que é uma tragédia também moral, na perspectiva da nossa moral, até hoje, o sentimento de semelhança dos seres humanos, mesmo tratando tão mal a uma parte tão grande do povo do mundo. E então aqui a minha fala sem dar resposta aos problemas, mas pelo menos tentando levantar alguns. Fica aí reinventar a economia. Essa de baixa, minha geração também, não vai mais servir para o mundo. E vamos ter que reinventar o conceito de nação, de política e de democracia para, de novo, casar democracia e humanismo, que hoje, a meu ver, estão divorciados. É isso, e muito feliz de ter vocês aqui, e vocês estão convidados, como disse o Pablo, para um dia, e os que quiserem, a Rosângela, não sei portanto, vai entender esse livro que a editora da Voltaria. Muito obrigado, gente. Um grande abraço para cada um. Muito obrigado, professor Cristóvão. Nós estamos hoje retomando
com o nosso Alexandre, cinegrafista, a gravação das palestras. Então, nós vamos estar, isso é a palestra de hoje, o professor Cristóvão vai gerar um vídeo que vai ser postado pela Secretaria da ANE no YouTube. Então, nós vamos, quem perdeu alguns das dezenas de conceitos que foram trazidos aqui hoje, exemplarmente pelo humanista Cristóvão Buarque, poderá rever. Terá uma segunda oportunidade, adquirindo o livro, que eu também não sei quanto é, porque ele não sabe, eu não vou saber. Então, se o próprio autor não sabe, também não vou ver. Mas, de qualquer maneira, o livro é precioso. Por uma razão que ele já declinou aqui, eu tive o privilégio de lê-lo e relê-lo. Né? Então, enfim, o Caminha também teve, né? Porque ele nos pediu que fizéssemos uma revisão. Né? Modestamente, ela foi feita. E, então, deu esse privilégio de uma dupla leitura, né? Leitura inicial e depois uma já marcando alguma coisa. Mas, enfim, vai ter o vídeo no YouTube, todos serão avisados de que está postado, né, no YouTube, a gravação da palestra de hoje. Vai ter a possibilidade da leitura do livro também. Então, eu acho que o privilégio vai poder ser renovado algumas vezes. E eu queria registrar que nós vamos continuar nessa linha, pelo menos pelo mês de abril, porque daqui a 2 semanas, no dia 25, exatamente daqui a 2 semanas, nós vamos manter essa linha que tanto nos encanta, particularmente, que foi desenvolvida por Cristóvão Buarque aqui hoje. Dia 25 vai estar aqui Carlos Aires Brito, que é um constitucionalista, foi ministro supremo, foi presidente supremo, e exatamente o dia, professor, em que se celebram os 50 anos da Revolução dos Cravos, que é um marco democrático da humanidade. Então, nós vamos ter aqui Carlos Aires Brito, o próximo palestrante aqui depois do senhor é o ministro Aires Brito, exatamente no 25 de abril, cinquentenário da gloriosa Revolução dos Cravos, essa sim, gloriosa Revolução dos Cravos. Então, eu queria agradecer mais uma vez pela palestra. O livro é precioso, é uma leitura realmente interessantíssima, como se teve uma mostra aqui hoje, eu imagino, né? E nós vamos agora confraternizar com o professor Cristóvão, Dona Gladys, que nos ofereceram um coquetel que está à disposição de todos lá em cima, em paralelo, simultaneamente, a uma sessão de autógrafos do Conversa com Edmar Baixa, que é esse último livro do professor Cristóvão. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos e vamos confraternizar, então, com o nosso ilustre e querido palestrante desta noite. Muito obrigado. Lembrou aqui que na próxima semana seguinte vamos comemorar 50 anos da Revolução da França. Portugal é um exemplo. A democracia tem milagre em Portugal. Mas não é humanista hoje, porque barra, a gripe brasileira, elegeu agora, os anos que a gente fez uma coisa, os progressistas, elegeu um ministro, porque chegou a hora da democracia, isso eu vi muitas coisas, defender os privilégios de quem já chegou lá. Não mais de aumentar o direito da democracia, os escravos. Acabou a escravidão, depois de quase 100 anos de escravo na democracia mexicana, e a nossa aqui, chamada democracia do Império, 76 anos, acabou a escravo. A democracia deu direito de volta a todos, para que nós temos 6 anos, inclusive a Nicolau, não erradicou o analfabetismo. Essa é outra dúvida que eu esqueci da nossa democracia. 40 anos. Na Constituição está escrito que o Brasil erradicaria o analfabetismo em 10 anos. Tem nada mais comigo. Não tem número. Pouca gente percebe isso. Diminuiu até 50 anos. Hoje tem menos. Hoje tem 6,5%, 10, 11%. Mas não é fácil mesmo. Então, vou dar um exemplo desse negócio da democracia nacional, e o humanismo planetário. Mesmo assim, muito melhor a democracia do que o que se tinha antes em Portugal. E é porque ela é capaz de se corrigir de alguma forma, né? Então, vamos provar que ela se corrija e ela se anule
buscando uma autoritarismo. Embora os chineses digam que eles estão encontrando o caminho. O que para nós não serve. Porque nós somos ocidentais e valorizamos o indivíduo, o direito de cada um da gente ver o que quer, de ter jornal do que quer. Os chineses, eles não são individualistas. Eles defendem plano, família, país. Então eles aceitam, por exemplo, que a democracia não tem eleição direta. Tem um partido com 100 milhões de militantes, eles brigam aí dentro, disputam entre eles, dizem que é briga perene, e quando decidem, não tem Ministério Público, não tem imprensa, não tem liberdade geral. Eles disciplinam. Segundo eles, é a democracia. Eu não gosto de dizer que a única democracia é a nossa, mas eu não gostaria de ter aquela aqui. Mas eles dizem que é uma forma que poderá vir a ser usada no futuro do planeta. De qualquer maneira, não é a nossa, mas a nossa está padecendo de falta de manejo. Bom, já que o palestrante agregou alguma coisa, eu vou agregar uma terceira possibilidade que vai ser o texto de hoje, que é no livro das Quintas Literárias de 2024, que nós vamos lançar aqui daqui a um ano. Né? Nós lançamos recentemente o livro das Quintas Literárias de 23 e pela oitava ou nona vez nós vamos lançar daqui a um ano o livro das Quintas Literárias de 2024, né? Inclusive a palestra de hoje. Então, mais uma vez, é uma terceira possibilidade. Vai estar no YouTube, quem adquirir o livro realmente vai reconhecer grande parte do que foi a fala de hoje, né, a luminosa fala de hoje, e vai ter daqui a um ano o benefício de, no nosso livro, Quintas Literárias 2024, reler o que tiver sido gravado, que vai ser gravado, o que foi gravado da nossa palestra, da nossa Quinta Literária de hoje. Então, mais uma vez, boa noite a todos, muito obrigado.